A nossa história começa com alguém andando em direção a uma porta, bastante ofegante. Porém, quando ele vai abri-la, descobrimos que é só um sonho. O nosso protagonista acorda em um lugar sujo e mal acabado. Ele é, aparentemente, um cara bem falido. Enquanto ele vai para o trabalho com seu amigo, vemos ele reclamando da sua vida financeira, que ele vendeu um rim, vendeu um dos olhos e também vendeu até uma das bolas, que não deu nem 100 mil. Dendi carrega consigo o seu amigo Pochita, que é um demônio também. Eles se ajudam para matar um demônio bizarro em forma de tomate. Quando ele finalmente mata o demônio em forma de tomate, descobre que a carcaça do demônio valia 400 mil ienes. Porém, com todas as taxas cobradas pela máfia, ele acaba ficando só com 70 mil. Será que Dendi também nasceu no Bostil? Enquanto Dendi volta para casa, alguns mafiosos o seguem, e um deles comenta que a dívida que Dendi possui na verdade foi herdada de seu pai, que acabou se churrascando para não pagar suas dívidas com a máfia. Então, um dos mafiosos diz para Dendi comer um cigarro em troca de alguns trocados. Dendi aceita e mastiga o cigarro e ganha alguns trocados do mafioso para comprar pão para ele e seu amigo. Já em sua casa com Pochita, Dendi comenta que o seu sonho era traçar uma mulher antes de morrer. Nesse momento, Dendi tem um flashback do dia em que seu pai foi enterrado. E nesse mesmo dia, ele acaba encontrando o seu amigo Pochita. Inicialmente, Dendi pensa que Pochita vai matá-lo, porque Pochita é um demônio. Mas, vendo que Pochita está ferido, Dendi oferece seu sangue. Em troca disso, Pochita vira seu companheiro. E os dois começam a matar demônios juntos. Ainda em casa com Pochita, comentando sobre comida e mulheres, que parece ser a única coisa que Dendi pensa, Dendi passa mal e cospe sangue, e comenta que a sua mãe tinha uma doença cardíaca, que tinha os mesmos sintomas. Então, um mafioso bate na porta de Dendi chamando ele para matar um demônio, e o leva até um galpão no meio do nada. Chegando lá, Dendi descobre que o mafioso, na verdade, é um demônio zumbi, que transforma as pessoas em zumbi. Ele é atravessado por um zumbi com uma espada, que atravessa também Pochita. Os dois ficam muito feridos e Dendi tenta fugir, mas a quantidade de zumbis é tamanha que ele é rapidamente cercado. O corpo de Dendi é desmembrado e jogado numa lata de lixo. Um pouco do sangue de Dendi acaba escorrendo na boca de Pochita, que tem um último lapso de vida. Pochita então tem um flashback de que enquanto trabalhava com Dendi, ele disse que se algo acontecesse com ele, com Pochita, se algo acontecesse com Pochita ou com ele, Dendi daria seu corpo a Pochita. Assim, eles se tornariam um só. Assim, Pochita se apossa do cadáver de Dendi e começa a reconstruí-lo. Então, Dendi acorda e percebe que Pochita havia sumido. Na verdade, Pochita agora faz parte de Dendi. Eles são um só. Dendi agora tem o fio de uma motosserra encravado em seu peito. Os zumbis correm para cima de Dendi e pulam rápido em cima dele, enquanto ele puxa o fio do motor da motosserra em seu peito. Então, o demônio escuta o barulho de uma motosserra ligando. E é agora, amigo, que começa a pancadaria e a porradaria extrema. A groselha vai escorrer com gosto. Dendi faz os demônios zumbis em pedaços. Dendi vai para cima do demônio zumbi e arranca seu olho. O demônio joga para longe, mas pouco efeito tem. Dendi continua arrebentando todos os demônios que ele vê no caminho e arregaça com todos os zumbis, servos do demônio zumbi. Ele salta na cabeça do demônio zumbi e serra a cabeça do demônio ao meio. Depois que Dendi mata o demônio zumbi, ainda restam os seus zumbis para eliminar. E Dendi faz isso com muita alegria. Será que Dendi virou um pescotapa? No dia seguinte, um carro estranho chega no galpão, contendo 2 homens e uma mulher, com cabelo rosa. Olhando para Dendi pela primeira vez, eles pensam que Dendi é um demônio, mas a mulher discorda dos outros 2 e chega perto dele. Dendi, que está quase caindo, pede um abraço, e ela dá um abraço nele. No final, ela faz a Dendi uma proposta: a de ser morto por ela como um demônio, ou ficar sob a custódia dela e ser cuidado por ela, com direito à alimentação e tudo mais. É claro que Dendi aceita, porque, ainda assim, é melhor ser gado do que morrer, não é mesmo? Enquanto ela leva Dendi
Ela comenta que agora a Dendi está sob sua tutela e que ela só quer ouvir sim ou uau uau como resposta, como um cachorrinho mesmo. Dendi até fica meio indignado com a situação, mas logo cede a Gadice e começa a dizer que ama ela. Eles param para comer em uma conveniência. Enquanto eles esperam, Dendi desmaia nos peitos dela. Parece que ele fica fraco depois de se transformar. Então Dendi diz que Pochita morreu para salvá-lo. Makima, porém, diz que isso não é verdade, pois Pochita permanece vivo dentro de Dendi, porque o corpo dele tem dois cheiros diferentes, um de humano e outro de demônio. Quando a comida fica pronta, Dendi pede para ela dar comida na boca dele. Ela pergunta se tá gostoso e ele late igual um cachorrinho. Então, ele pergunta para ela de que tipo de homem ela gosta, e ela responde que gosta de homens igual ao Dendi. E ele fica felizão. O cara engadou de vez. Makima leva Dendi até o quartel de caçadores de demônios de Tóquio. Durante todo o trajeto, Dendi fica pensando em fazer aquilo com ela. Então, ela dá a Dendi um uniforme. Ele apresenta a Hayakawa e diz que ele vai acompanhá-lo. Dendi queria ficar perto de Makima, mas ela o obriga a ir com Hayakawa. Ele passa o caminho todo falando de Makima e deixa Hayakawa irritado, que o leva para um beco e começa a espancar Dendi. Ele diz que faz isso para Dendi desistir do trabalho, mas a verdade é que Hayakawa também gosta de Makima. Eles brigam e Dendi vence porque joga sujo e chuta as bolas de Hayakawa. Eles voltam para o escritório de Makima, onde ambos dizem que não podem trabalhar juntos. Mas Makima diz que Dendi vai morar junto com Hayakawa e que Dendi pode se transformar em um demônio, por isso não pode se demitir, e que vai trabalhar para ela até morrer. Já na casa de Hayakawa, Dendi causa todo tipo de problema. Ele faz barulho, suja a casa toda, caga e não limpa a bunda. No dia seguinte, os dois vão verificar uma ocorrência de demônio em uma casa. Chegando lá, eles encontram um demônio que é classificado de infernal, que é quando um demônio toma controle da personalidade de um humano. Nesse caso, eles devem matá-lo. Hayakawa pede para Denji se transformar em um demônio para matar o infernal, mas Denji apenas corta a cabeça dele com um machado e diz que sua transformação é muito dolorosa e deixa ele meio fraco depois que acaba, e que também ele queria causar o mínimo de dor possível. Hayakawa fica putaço com Denji por ele não querer causar dor ao demônio, pois Hayakawa diz que viu toda a sua família ser morta por um demônio. Hayakawa sai e Denji rouba algumas revistas pornôs que estavam jogadas na casa e começa a fazer planos sobre como ele pode apertar os peitos de uma mulher. Voltando ao quartel, Makima diz que Denji vai ter que trabalhar com uma nova integrante. Ela vai ser a companheira de Denji. Ela já chega na sala chutando a porta e diz que seu nome é Power. Ela é uma infernal. Denji inicialmente não gosta, mas quando percebe que ela tem tetas grandes, muda de ideia. Makima diz que Power tem chifres e que por isso é bom patrulhar lugares com poucos pedestres. Eles patrulham, mas os demônios não aparecem, e Power diz que é por causa dela, pois antes de se tornar uma infernal, ela era um demônio muito poderoso, e por isso os demônios sentem o cheiro dela e fogem. Porém Power sente o cheiro de sangue e sai correndo. O demônio Pepino do Mar está ali perto. Power pula do prédio e com sangue de seu próprio pulso faz um martelo gigante de sangue e esmaga o demônio em um só golpe. E começa a rir e gritar que nem uma doida no meio da rua. E o terceiro episódio começa com Denji e Power tomando uma dura de Makima por terem matado o demônio Pepino do Mar no meio da rua. Power então acusa Denji de tê-la obrigado a fazer aquilo, e Denji acusa de ser mentirosa. Eles discutem bastante no meio da rua, mas Makima persiste que eles continuem fazendo dupla. Então eles vão para uma conveniência enquanto Denji toma um refri. Power vê um gato e começa a acariciá-lo, comentando que um demônio havia roubado o seu bichano. Porém Denji diz que isso é uma bobagem e que ele só queria apertar umas tetas mesmo. Power responde que se ele ajudar a encontrar seu miau, ela vai deixá-lo apertar as tetas dela. Ele fica extremamente empolgado com a ideia e começa a querer encontrar o miau. Depois Power comenta que sabe onde está o demônio que roubou seu miauzinho, mas que somente Denji pode enfrentá-lo.
pois o demônio certamente vai usar o bichano como escudo. Enquanto isso, Makima está em uma reunião e é questionada por questões políticas entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ela comenta que adotou 2 cachorrinhos muito interessantes. A reunião acaba e já no carro, Hayakawa questiona o interesse dela por Denji e ela explica que os demônios nascem com um nome. Quanto mais temido for o nome, mais temido eles serão. Ou seja, se existe um demônio do café, ele será fraco, pois ninguém tem medo de café. Mas um demônio do carro seria forte, pois é fácil temer ser atropelado por um. Denji é um demônio da motosserra, então pode ser que ele seja muito forte. Mas Hayakawa diz que Denji é um moleque que só quer ser amigo dos demônios. Enquanto isso, Denji e Power se dirigem a uma casa onde está o demônio que sequestrou Miao. Só que antes de chegarem, Denji comenta que Power tinha dito que ele deveria ir sozinho, pois o demônio usaria o Miao como escudo. Nessa hora se faz um silêncio macabro e os dois se golpeiam, mas Power foi mais rápida, deixa Denji desacordado e arrasta ele para dentro da casa, onde ela oferece Denji como sacrifício ao demônio morcego para que ele liberte seu Miauzinho. O monstro perdeu um braço e precisa da groselha de um humano para recuperá-lo. Porém, quando sente o gosto da groselha de Denji, ele cospe e joga Denji fora. Porém, recupera seu braço. O demônio então sobe para cima da casa para farejar um humano limpo para devorar e decide que vai devorar uma criança. Então Power diz que cumpriu sua parte no acordo e que o demônio pode devolver o seu Miau. Porém, o demônio morcego devora o Miau e depois também devora Power. Então ele sai voando pela cidade para procurar alguém para devorar, mas descobre que Denji está agarrado em sua perna. E quando o demônio finalmente vai devorá-lo, Denji se transforma e arranca o braço do demônio. A partir daí, amigo, a groselha roxa do demônio espirra com gosto. O demônio ainda tenta uma rajada de ar como último recurso, mas é inútil. Denji parte para cima dele, abre o seu braço e sai rasgando até chegar na barriga. É só tripona voando. A barrigada nojenta do demônio chove sobre a cidade. E termina o 3º episódio. E o 4º episódio já começa com Power tendo aí o nosso querido flashback, né? E tá ela lá comendo a cabeça de uns passarinhos, chupando groselha de vaca e sai que nem louca na rua pra comer animais. Ela sai correndo na rua lá pra salvar o gatinho dela, do morcegão. O que ela realmente tem, amigo, é carência. Ela fica com aquela história assim, ai, o sangue é quentinho, o sangue é gostosinho. Ela quer homem. Ela quer homem, essa mulher quer homem. Escuta o que eu tô falando. Aí beleza, ela volta à realidade, né? O nosso amigo Denji, que só pensa em teta, tira ela da barriga do capetão lá, morcego, e o cara continua querendo apertar a teta dela. É impressionante. Esse cara só pensa em teta. E o gatinho como é que tá? O gatinho tá de boa, o gatinho tá ali se lambendo todo, né? Aí a Power fala pra ele assim, que ela vai cumprir a parte dela no acordo, que vai deixar ele apertar as tetas dela. Só que daí o bichinho é muito emocionado, né? O nosso amigo Denji aí, ele é muito emocionado. Aí quando ele vai comemorar, ele fica doidão, fala assim, finalmente, joga as mãos pro ar, vem um bicho e corta a mão dele fora. Tomou. Vai ficar... Como é que o cara vai apertar a teta sem mão? Não tem como. Aí vem esse demônio horroroso, parece uma minhoca nojenta, ainda tem cabelo. Que minhoca tem cabelo? Aí o demônio fala que vai deixar o Denji vivo porque achou ele bonitinho. Só que a Power e o gatinho ele vai matar. Aí o Denji tenta se transformar, né? Lógico que ele não aceita. Como é que ele vai apertar os peitos dela se ela tá morta? Não tem como, né? Aí ele tenta se transformar na motosserra, só que ele não consegue, porque tá fraco. Ele é um bostão. O cara é magricelo, né? Não tem energia. Se ele tivesse 50 de braço, ele ia conseguir se transformar várias vezes no dia. Mas não consegue, então. E nessa hora, amigo, começa uma brigação, uma lutaria. O negócio é rápido. Eu não entendi nada. Ele começa a correr em volta dela e ela joga ele na parede.
E ele sai correndo e dá soco, dá chute, e o bagulho fica muito louco. Aí, enquanto o couro tá comendo lá, ele enrola as pernas lá do minhocão lá com as tripas do outro que tinha caído no chão. E só que dá errado, né? Ele tenta cortar, só que a serrinha na cabeça dele tá muito pequenininha, então ele não consegue cortar ela. E ela acaba atravessando ele lá. Só que na hora que ela vai comer o Denji, né? O Hayakawa chega e com uma raposa que ele tira do nada, porque ele tem um pacto lá com o demônio raposa, e corta a cabeça do bicho fora e o bicho se lasca todo e se arrebenta lá no chão. E acabou a luta aí. Depois já corta pra uma cena com o Denji lá no hospital. Aí o Hayakawa começa a questionar ele do porquê que ele tem essa leniência com a Power, porque os caras lá eles são tipo FBI, entendeu? Eles sabem tudo. Eles sabem que o Denji, que ela levou o Denji lá numa casa, naquela casa lá no meio do mato lá pro demônio morcego comer ele, libertar o Miauzinho e tal. Eles sabem de tudo isso. E mesmo assim, o Denji continua leniente com ela. É claro, o cara tá apaixonado nela, né? Uma lourinha daquela bonitinha, o cara não vai gostar. Só que o cara é gado. O cara é gado demais. Só que o cara é gente boa também, tem que reconhecer que o Denji é um cara foda. Então o Hayakawa fica com pena dele lá e diz que vai fazer vista grossa pelo que aconteceu, e enfim. Aí o Hayakawa vai lá no escritório da Makima e explica toda aquela história que o Denji se transformou para matar o demônio morcego, e que o demônio morcego engoliu a Power, e depois eles foram pra rua, e o Denji, depois que matou o demônio morcego, teve que lutar também com o demônio minhocão lá, enfim. A Mikami percebe uma mudança no Hayakawa, porque antes ele era um cara mais fechadão, e agora ele já tá amolecendo o coração ali por causa do Denji, né? Normal de acontecer, é uma amizade que está nascendo. Aí depois já corta pra uma cena que o Hayakawa tá acordando, tá na casa dele. Aí ele acorda cedo, vai limpar a casa, vai fazer café. Aí ele começa a fazer o almoço, a cortar cebola, fazer esse montão de coisa. Acho que eu vou casar com o Hayakawa. O Hayakawa é um bom dono de casa, hein? Eu acho que o Denji tinha que casar com ele e não com a Power. Tinha que casar com ele. Só que daí os dois estão lá tranquilão, né? O Denji, como sempre, não tá fazendo porra nenhuma. Tá lá só sentado esperando o Hayakawa fazer aquele monte de coisa pra ele. Só que daí, amigo, a Power chega. E ela já chega estourando a fechadura da porta do coitado do Hayakawa. Olha o que o cara tem que aguentar. Ela chega entrando na casa, já vai jogando as malas dela ali. Aí a Makima liga pro Hayakawa dizendo assim que se ele não pode ceder. Tá de sacanagem. Ceder a casa dele pra Power, porra, cara. O coitado do Hayakawa tinha que ganhar uns 50, 60 mil reais por mês pra aguentar esses dois, cara. Porque os dois são muito chatos. Os caras só fazem bagunça na casa dele. A Power vem com uns papos assim de que ela caga e não dá descarga. Enfim, a mesma coisa do Denji, né? Toma banho só de vez em quando. É uma porca também, os dois são porcos. É só o Hayakawa que tem juízo nesse lugar. E essa Makima também é muito folgada, né? Ela mandou os caras lá, ela mandou a mina lá pro Hayakawa cuidar e nem perguntou antes se ele realmente queria. E depois que a mina já tava lá, que ela ligou. Pô, que mulherzinha folgada essa Makima, hein? Enfim, aí o Denji tá lá limpando o banheiro, que ela deu uma cagada. E ela entra no banheiro e fala assim, ó, Denji, eu vou cumprir minha parte no acordo. Você não queria apertar umas tetas? Então, agora você vai apertar. Aí ela entra, lógico, o Denji gado fica doidão, né? Tranca a porta e tudo. Aí ela chega e fala assim, ó, tenho 3 condições. Você pode dar 3 apertadinhas. Uma por salvar o Miauzinho. Outra por matar o morcegão, o demônio morcegão. E outra por livrar ela, a cara dela com o rabo de cavalo, que é o Hayakawa, né? Aí o Denji super gado. Bom, e assim termina o 4º episódio. E no próximo nós vamos saber se o Denji realmente realizou o sonho dele. E o 5º episódio de Chainsaw Man já começa com o Denji apertando os peitos da Power. Só que ele fica meio decepcionado, né? Porque não era bem o que ele esperava.
Aí o cara fica o dia inteiro meio bobão, assim, ele fica pensando, eu acho que ele fica pensando no que ele fez e que a sensação talvez não tenha sido tão boa quanto ele pensava que seria. Aí a cena já corta pra ele no escritório da Makima, carimbando uns papéis lá com uma cara de bobo. Aí é lógico que a Makima pergunta pra ele: ô Denji, por que você tá com essa cara de bobo aí? Aí ele explica pra ela que ele tinha uma coisa que ele queria muito fazer, e quando ele realmente conseguiu fazer, não era aquilo que ele esperava. Só que nessa hora, a Makima chega junto nele. Ela fala assim que essas coisas elas precisam ser sentidas de uma maneira mais ampla. Ela pega a mão dele, coloca na boca dela e dá uma mordida no dedinho dele. Esse cara, ele enlouquece. E depois, ela pega a mão dele e coloca nos peitos dela. Aí o cara até cai no chão, de tão louco que ele fica. Só que é lógico que ela tá usando ele, né? Logo depois disso, ela pergunta se ela pode pedir uma coisa muito importante pra ele. E nessa situação, o cara nunca ia recusar, né? Aí ela pergunta se ele pode matar o demônio da arma. Aí ela explica que o demônio da arma apareceu há 13 anos atrás nos Estados Unidos e desde então nunca mais foi visto. E ela se explicar qual é a origem do demônio da arma. Então ela explica que o demônio da arma ele surgiu do grande contrabando e vendas de armas que existem ao redor do mundo, o que fez com que as pessoas tivessem mais e mais medo da violência armada, até que um grande ataque aconteceu nos Estados Unidos. É óbvio que ela está se referindo às Torres Gêmeas. E depois que isso aconteceu, o demônio da arma apareceu. Nesse momento, corta para uma cena do passado, onde duas crianças estão brincando na neve. E dá para perceber claramente que uma delas, o mais velho, é o Hayakawa. E o outro é o irmãozinho dele. E eles estão brincando, um jogando neve no outro e tal. E o irmão dele reclama que tá com as mãos muito geladas. Daí o Hayakawa fala para ele voltar a pegar uma luva, que senão ele vai ficar doente. No momento que ele tá entrando na casa para pegar a luva, a casa simplesmente some. Ela explode com uma força sobrenatural. Aí já corta para outra cena da Makima explicando que aquilo foi o demônio da arma. Agora finalmente a gente sabe a história de que o Hayakawa contava que a família dele foi inteira morta por um demônio. Nós já sabemos agora que demônio é esse. Então a Makima explica que em menos de 5 minutos o demônio da arma matou 1.200.000 pessoas e simplesmente desapareceu depois disso. Então, o medo das pessoas com os demônios aumentou de forma geral e todos eles ficaram mais fortes por causa do demônio da arma. Ele se tornou uma espécie de ícone entre os demônios. Aí ela abre uma maleta e mostra alguns pedaços do demônio da arma. Ela explica que ele se move tão rapidamente que ele deixa alguns pedaços espalhados pelo chão. Então, quando qualquer demônio come algum pedaço do demônio da arma, seja ele de qualquer natureza, ele fica mais forte. Só que quando os pedaços do demônio da arma atingem um certo tamanho, eles são atraídos para o corpo original, ou seja, para o corpo do demônio da arma de volta. Eles voltam para o seu mestre. Depois que ela explica isso, já corta para uma cena do Hayakawa com outra caçadora de demônios. E eles acabaram de matar um demônio que tinha comido um pedaço do demônio da arma. E o Hayakawa, claro, com sede de vingança do demônio da arma, ele diz que uma hora ou outra o demônio da arma vai aparecer. E ele vai se vingar do demônio da arma de qualquer jeito. Os caçadores, então, incluindo o Denji, Hayakawa e a Power e mais outros 3 caçadores, são enviados para um hotel onde teve um alerta máximo de demônio. E quando eles chegam lá, o Hayakawa já explica que esse demônio deve estar muito forte, porque ele com certeza comeu uma parte do demônio da arma. Ele está no 8º andar do prédio. O Hayakawa fala que o Denji e a Power vão na frente porque eles não são confiáveis. E se eles quiserem fugir alguma coisa, eles estando na frente é mais fácil de matar eles. Só que é claro que o Denji não gosta, nem o Denji nem a Power gostam dessa ideia. Aí o Denji fala que ele só entra no hotel se ele ganhar uma recompensa. E então a outra caçadora, com o tapa-olho que tá junto com o Hayakawa, fala assim que quem terminar a missão, se o Denji entrar no hotel, ele vai ganhar um beijo. Só que o Denji fala que ele não quer beijo de ninguém, muito menos na bochecha, porque ele tá
guardando pra beijar uma outra pessoa, que é claro que é a Makima, que é essa menina que usa o tapa-olho, chega no ouvido dele e fala que ele vai ganhar um beijo de língua. Aí o Denji entra igual um maníaco no hotel, óbvio, né? E sai que nem louco no corredor e o outro cara atrás dele, tentando parar ele. E essa cena do hotel é muito boa pra apresentar os personagens pra gente, né? Ela apresenta o Arai-kun, que é o cara mais alto, né? E a Kobeni-chan, que é a menininha mais tímida, né? Aí a Himeno pergunta pro Hayakawa se esses novatos realmente vão sobreviver, né? Aí o Hayakawa responde que ele não sabe, mas que o normal é que todos eles ou morram na primeira semana, ou quando eles ficam fortes o suficientes, eles se tornam independentes. Nessa hora, a Himeno começa a lembrar do passado dela e corta para uma cena onde ela tá num cemitério. De repente vem um outro caçador e apresenta para ela o Hayakawa, quando ele era novato, né, na organização. Ele se apresenta. Essa cena é bem icônica e mostra que a Himeno teve uma vida bem triste, né? Ele se apresenta para ela e ela diz que todos os parceiros dela morreram porque eles eram inúteis. E ela pergunta se o Hayakawa vai ser útil. E ele diz que sim, e ela logo responde: então, faça o favor de não morrer, Hayakawa. Voltando então pro hotel, eles estão andando num corredor, quando de repente uma porta abre. E dela sai um demônio, na verdade uma cabeça de demônio com uma mão em cada lado. O demônio imediatamente ataca a Kobeni-chan, só que a Himeno para ele com uma mão invisível, porque ela tem o pacto com o demônio fantasma. E a Power, como sempre, a mais apressada, já corta a cabeça do demônio ao meio. Depois que o demônio já morreu, o Hayakawa aproxima dele um pedaço do demônio da arma e conclui que, na verdade, não era esse demônio que eles estavam procurando. O pedaço do demônio da arma não fica magnetizado por ele. Então, eles continuam na busca do demônio e quando eles estão subindo para o 9º andar, eles percebem que, na verdade, eles passaram pelo mesmo lugar 2 vezes já, e que o sangue do demônio que eles tinham matado continua ali. Logo, eles percebem que eles estão presos no 8º andar. Então, um deles sobe a escada pro 9º andar para fazer um teste, enquanto os outros ficam no 8º. Só que quando ele sobe a escada, ele aparece de novo no mesmo lugar. Na verdade, eles perceberam que eles caíram numa armadilha. E o 6º episódio começa com eles vasculhando o prédio, procurando uma maneira de sair do 8º andar. Mas por mais que eles tentem, eles não conseguem. O Hayakawa então presume que aquilo na verdade é o poder do demônio, que mantém eles num loop infinito dentro do 8º andar. Diante dessa situação, a Kobeni-chan começa a entrar em desespero, dizendo que vai morrer. Mas logo o Hayakawa percebe que os relógios estão parados todos no mesmo horário. Isso significa que eles também não podem pedir ajuda, pois o tempo está completamente parado no 8º andar. Nenhum aparelho funciona. Se eles quiserem sair, eles vão ter que fazer isso por conta própria. Enquanto todo mundo está maluco procurando uma saída, o Denji resolve dar aquela cochilada, porque ninguém é de ferro, né? Bom, o Denji dá aquela cochilada e depois que ele acorda, a Kobeni explica a situação para ele. Que o Hayakawa continua procurando pelo demônio. A Kobeni-chan surtou e por isso a Himeno fez ela desmaiar. O Arai-kun acabou se trancando no quarto com medo da situação, enquanto a Power começou com um papo de ganhar o prêmio Nobel e com isso se tornar primeira-ministra. Segundo ela, depois que ela se tornar primeira-ministra, ela vai aumentar 100% dos impostos só para fazer os humanos sofrerem. Olha, a Power tá boa para ser presidente do Bostil. Bom, enquanto eles procuram uma solução, a Himeno acende um cigarro e conta uma história que ela teve com Hayakawa. Um tempo atrás, Hayakawa e Himeno estão andando no meio da rua quando Himeno vai conversar com uma mulher. A mulher, do nada, desfere um tapa no rosto de Himeno e vai embora. Hayakawa fica impressionado com a situação e pergunta a ela o que houve. Ela responde que era uma esposa de um ex-caçador que havia morrido. Então Hayakawa vai atrás da mulher
e para revidar, o Tapa cola um chiclete no cabelo dela e volta para contar a Himeno o que aconteceu. É claro que isso foi um gesto simbólico de amizade de Hayakawa para com a Himeno. Logo depois disso, eles vão para um restaurante onde eles desenvolvem melhor a sua amizade. Himeno então oferece a Hayakawa um cigarro, o que ele recusa de primeiro momento, mas logo depois ele aceita. E é assim que ele começa a ser um fumante compulsivo. Bom, com a história já contada e voltando à realidade, Hayakawa entra no quarto e diz que o demônio que eles mataram está ficando cada vez maior. Então todos saem correndo do quarto para ver o que está acontecendo. Quando eles chegam no corredor do hotel, o demônio lhes propõe um acordo. Basta que eles entreguem o Denji para ser comido pelo demônio, que ele deixa os outros irem em paz. Nesse momento, Kobeni-chan sai completamente surtada do quarto onde ela estava, com uma faca na mão para tentar matar Denji e assim salvar o grupo. Porém, ela é imediatamente nocauteada pela Himeno. Hayakawa então tenta usar o pacto da raposa contra o demônio, mas é inútil. Eles estão isolados do resto do mundo. Himeno usa o seu poder do fantasma para machucar o demônio, mas ela percebe também que isso é inútil. O demônio, quanto mais machucado, maior fica. E o demônio continua crescendo e trancou completamente o corredor. Hayakawa diz que nesse caso, o único jeito é ele usar a sua espada. Mas Himeno o repreende imediatamente, dizendo que o poder da espada diminui razoavelmente a vida de Hayakawa. Se esse for o caso, eles vão ter que entregar Denji. Então, Kobeni-chan tenta atacar Power com uma faca, dizendo que ela, sendo uma infernal, está do lado dos demônios. Essa situação gera medo e o medo alimenta o demônio, e ele começa a ficar cada vez maior, tão forte e tão grande que quebra o 8º andar e vira o prédio de cabeça para baixo. Hayakawa então tenta usar sua espada, mas Himeno o impede novamente. Araikun então pula em cima de Denji e o segura para que Kobeni-chan lhe dê uma facada. Mas quando ela corre para cima de Denji com a faca, Hayakawa se joga em cima de Denji e toma a facada no lugar dele. Denji então toma uma decisão e diz que vai virar o demônio motosserra para destruir o demônio da eternidade. Ele diz que viu o demônio reclamando de dor quando foi pego pelo fantasma de Himeno. Então, se o demônio sente dor, significa que ele pode ser morto. Denji diz que vai bater nele até ele sentir vontade de se churrascar. Vocês me entenderam, né? Denji então puxa o fio da motosserra no seu peito e pula na boca do demônio. E o 7º episódio de Chainsaw Man já começa no pau. Denji pula na boca do demônio e se transforma na motosserra e começa a cortar o demônio de todas as maneiras possíveis. Só que o demônio obviamente reage e ele começa então a machucar bastante o Denji. Nisso, a Power fala que se o Denji perder muito sangue, a motosserra naturalmente vai se retrair. Aí o Denji tem a brilhante ideia de beber o sangue do próprio demônio para repor suas forças. E ele continua cortando e cortando o demônio e rindo igual um psicopata. Enquanto Himeno está olhando impressionada para a performance de Denji contra o demônio da eternidade, ela tem um flashback e lembra do seu mestre dizendo que todas as pessoas sensatas acabam morrendo e que os caçadores que os demônios realmente temem são aqueles que têm um parafuso a menos, são meio loucos, e que em breve Hayakawa pode ser o próximo a ser morto, pois ele tem o perfil de uma pessoa sensata, honesta e gentil. Himeno, vendo a possibilidade de Hayakawa morrer, ele faz uma proposta para que ele vá para o setor privado, mas ele recusa imediatamente. Voltando à realidade, vendo como o Denji fica completamente maluco quando ele se transforma no motosserra, Himeno conclui que somente Denji pode matar o demônio da arma. A batalha entre Denji e o demônio da eternidade dura mais ou menos 3 dias, até que Denji consegue achar o coração dele e cortá-lo. Todos os caçadores saem do hotel completamente exaustos. No dia seguinte, Hayakawa e Himeno estão num beco onde eles acabaram de matar um demônio,
e Himeno comenta o interesse súbito de Makima por Denji. Eles então presumem que ela sabe de alguma coisa que eles não sabem, e que a melhor opção é levá-la para um bar e embebedá-la para que ela confesse qual é o seu real interesse em Denji e por que ele é tão importante. Então, depois do trabalho, eles vão para um bar. E essa cena serve só para apresentar personagens pra gente, né? Cada um deles se apresenta, diz o nome e o contrato que eles têm com cada demônio e tal. A parte legal começa mesmo quando a Makima chega. Depois que a Makima chega, a Himeno começa a querer beijar o Denji. Só que ele fica inseguro de beijar a Himeno perto da Makima, porque, é claro, ele pensa que ela vai ficar com algum tipo de ciúme dele. Então ele acaba se controlando e mudando de assunto. Aí o Hayakawa pergunta pra Makima sobre o Denji e qual é o interesse dela nele. Só que ela muda de assunto e pede um chopp. Depois disso, o Hayakawa não persiste mais na pergunta. Passa um tempo e já tá todo mundo completamente bêbado. E a Himeno do nada levanta e dá um beijo de língua no Denji. Ele olha pra Makima e fica meio sem graça, mas ele percebe que o que ele estava pensando, que era a língua dela derretendo na boca dele, na verdade é vômito. O Denji tem um trauma de engolir qualquer coisa, então ele acaba engolindo o vômito da Himeno. Puta, essa cena é muito nojenta e engraçada, cara. Bom, depois de engolir o vômito, é lógico que Denji corre no banheiro pra vomitar o vômito que ele engoliu, né? Ele fica putaço com a Himeno por ela ter vomitado na boca dele, mas ao mesmo tempo ele só pensa na Makima. Então todo mundo sai e vai embora, e já do lado de fora do restaurante, a Makima pergunta onde está o Denji. Então eles percebem que a Himeno levou ele embora para casa. Já na casa da Himeno, o Denji percebe que ele acordou num lugar diferente. Quando ele abre os olhos, ele vê a Himeno seminua em cima dele. Então ela começa a reclamar que o Denji está apaixonado pela Makima e que o Hayakawa sofre do mesmo mal. Entendam, ela está seminua em cima do Denji, que tem apenas 16 anos. Esse anime é muito errado. Aí ela chega no ouvido do Denji e pergunta: "E aí, quer fazer?" E termina o episódio 7. Meu Deus, cara, esse anime é bem errado. Bom, e o 8º episódio começa com o Denji sendo assediado pela Himeno. Ela tenta de todo jeito fazer seixo com ele, mas pelo jeito ele não tá muito afim. Ela dá uma vasculhada nas calças do Denji pra achar o meninão dele, mas a única coisa que ela acha é um pirulito. Aí ele lembra que quem deu esse pirulito pra ele foi a Makima, pra que ele esquecesse o gosto de vômito que tava na boca dele. Mas enfim, no meio dessa história toda, a Himeno tá super embriagada e os dois acabam dormindo. No dia seguinte, a Himeno e o Denji resolvem tomar um café na varanda. A Himeno pergunta pra ele se ele realmente gosta da Makima, e ele responde que sim. Porém, o Denji também sabe que ela gosta do Hayakawa. Então os dois fazem um pacto, e a partir deste dia, eles vão trabalhar de cupido um do outro, para que a Himeno fique com o Hayakawa e ele com a Makima. O Denji aceita o acordo. Na cena seguinte, a Makima está num trem para encontrar outros caçadores que esperam ela em Kyoto. Porém, 4 homens armados se levantam e atiram em Makima, matando-a imediatamente. E outros homens fazem isso com praticamente todos os caçadores que nós já vimos até agora. Puxam uma arma, ainda que seja em lugar público, e matam os caçadores. Enquanto isso, Denji, Hayakawa, Himeno e Power almoçam em um restaurante, quando um homem estranho começa a conversar com eles. De repente, o homem se levanta e diz que é da Yakuza. Pergunta a Denji se ele sente saudade do seu avô. Ele então puxa uma foto e mostra para Denji a foto do Yakuza do início do anime. Depois que ele mostra a foto, ele puxa uma arma e dá um tiro na cabeça de Denji. Ele atira em todos da mesa. Apenas Power e Hayakawa não são atingidos. Hayakawa então invoca sua raposa, e a raposa engole o homem. Porém, ele se transforma em um demônio com 3 lâminas, uma na testa e uma em cada mão, parecido com a transformação de Denji. Ele corta a invocação de Hayakawa
e sai, e os dois começam a lutar. Hayakawa inevitavelmente usa sua espada. Ao que parece, a espada de Hayakawa tem um limite de uso de 3 vezes. Ele a usa então por 3 vezes no demônio, perfurando-o 3 vezes no tórax. Hayakawa então invoca o demônio de sua espada e prende o demônio adversário numa espécie de pesadelo. Ao que parece, o demônio morre. Enquanto Hayakawa está pensando no que fazer para ajudar Himeno, aparece uma garota loura com um moletom. Ela diz que conhece a invocação de Hayakawa, que é o demônio da maldição. Ela então chega e revive imediatamente o demônio que Hayakawa havia matado. Hayakawa se para mais uma vez para lutar, só que dessa vez a luta é bem rápida. Dessa vez o demônio não dá nenhuma chance a ele e imediatamente rasga o seu peito. Himeno então, vendo que Hayakawa vai inevitavelmente morrer, invoca o demônio fantasma e diz a ele que ela vai entregar todo o seu ser para ser devorado por ele, desde que ele salve Hayakawa. Porém, quando o demônio fantasma está prestes a devorar o demônio que quase matou Hayakawa, a menina de cabelo louro invoca uma cobra e ela simplesmente arranca a cabeça do demônio fantasma. Hayakawa, em de seus últimos suspiros de vida, olha para as roupas de Himeno, cujo corpo desapareceu completamente. E assim termina o episódio mais triste de Chainsaw Man até agora. E o episódio 9 de Chainsaw Man começa com a mão do demônio fantasma puxando o fio da motosserra no peito de Denji, que havia tomado um tiro na cabeça no episódio anterior. Denji, então, já transformado no demônio, parte para cima do demônio da Yakuza, enquanto a menina loura, que agora descobrimos que se chama Sawatari, de moletom vermelho, pede reforços. Enquanto Denji luta ferozmente contra o demônio da Yakuza, os reforços chegam e eles começam a atirar em Denji. Mas é inútil. Denji desvia das balas, dá um porradão em cada um dos dois e recomeça a lutar com o demônio da Yakuza. Até o momento em que Denji pega um dos dois como refém. Denji ameaça o demônio da Yakuza dizendo que se ele se mexer, vai matar o seu amigo. Mas o demônio da Yakuza parece que não é um cara que gosta dos seus amigos. Ele corta os dois no meio, Denji e o seu companheiro. Eles morrem no local. Ele pega a parte de cima do corpo de Denji e leva embora. A cena corta para imagens de todos os caçadores estirados pelas ruas mortos, inclusive Makima. Porém, enquanto os assassinos de Makima conversam sobre como vão tirar o corpo dela dali, ela aparece viva do lado deles. Os caçadores que esperavam Makima em Kyoto recebem a notícia de que ela morreu. Porém, logo que o trem chega, ela sai, com as roupas ensanguentadas, mas aparentemente sem nenhum ferimento. Então vemos imagens dos 4 assassinos mortos, com um buraco enorme no peito de cada um. Então Makima pede para os caçadores que estão junto com ela pedirem ao ministro para reservar para ela 30 presidiários e também reservar o templo mais alto da cidade. Quando os presos chegam ao templo, Makima começa a fazer uma espécie de ritual e todos os assassinos que mataram os caçadores começam a simplesmente explodir do nada. O ritual praticado por Makima parece ser uma espécie de substituição em que a vida dos presidiários é usada para atingir os assassinos dos caçadores. Ela obriga os presidiários a repetirem o nome dos assassinos dos caçadores e então eles começam a misteriosamente morrer. E ela faz isso com toda a paciência possível. No final do ritual, tanto os presos quanto os assassinos estão mortos. A menina de cabelo louro parece conhecer muito bem os poderes de Makima. Até então no anime ainda não tínhamos visto ela mostrar sua verdadeira força. Enquanto o demônio e a infernal da Yakuza estão desesperados para fugir, aparece Kobeni-chan. Ela não foi morta pelos assassinos como eu tinha pensado, mas Arai-kun se sacrificou, se jogando na frente dela para que ela usasse o corpo de Arai-kun como seu escudo. Kobeni-chan aparece com uma faca na mão e imediatamente parte para cima dos dois Yakuzas. A menina de cabelo louro invoca o rabo do demônio cobra para tentar pará-la, mas é inútil. Ela parece muito mais corajosa dessa vez. Parte para cima do demônio Yakuza e arranca o seu braço. Eles começam a atirar nela,
mas ela usa o tronco decepado de Denji como seu escudo. Os dois assassinos fogem numa van. Kobeni-chan fica ali, abraçada ao tronco decepado de Denji, se culpando por não ter sido capaz de salvar Arai-kun. Enquanto isso, Makima se encontra com outro caçador numa estação de metrô de Kyoto. O caçador diz a ela que todas as equipes foram atacadas, somente ele sobreviveu. Tendo dito isso, ele imediatamente apresenta seu pedido de demissão. Ele pergunta a Makima o quanto ela tinha previsto das coisas que tinham acontecido. Ela então volta para ele e responde que não pode dizer nada a um civil e vai embora. A Makima é o tipo de personagem que esconde o jogo. Ela de fato deve ser muito mais poderosa do que se tem mostrado no anime até agora. E termina assim o 9º episódio. E o 10º episódio começa com Hayakawa no hospital. Enquanto Denji e Power têm uma briga idiota por causa de uma maçã, Hayakawa acorda e pergunta quem da equipe 4 sobreviveu. Eles dizem que foi só a tampinha da Kobeni e um cara de óculos, mas parece que ele se demitiu no episódio anterior. Power e Denji saem do quarto e imediatamente Hayakawa pega sua espada e pergunta ao demônio de sua espada quanto tempo de vida ele ainda tem, e recebe a resposta de que apenas 2 anos. Então ele vai acender um cigarro e imediatamente se lembra de Himeno, não aguenta e começa a chorar. Denji, do lado de fora do quarto, percebe que Hayakawa está chorando e resolve não incomodá-lo. Denji se lembra da morte de Himeno e percebe que ele sequer ficou triste quando ela morreu. Porém, ele se lembra que há muito tempo atrás ele ficou muito triste com a morte de Pochita. Ele começa então a se questionar se o fato dele ter se fundido com o demônio está fazendo com que ele perca os seus sentimentos humanos. Então Denji e Power vão se encontrar com Makima, onde ela os leva para um cemitério, onde Makima os apresenta a um sujeito que está parado em frente a uma cruz e começa a dizer que a partir de hoje ele será o treinador de Denji e Power. Ele sequer diz seu nome e começa fazendo a Denji e Power 3 perguntas. A primeira: como eles se sentem com a morte dos companheiros? Eles respondem que não estão nem aí. A segunda: se eles querem vingança? E eles respondem que vingança é um negócio muito cafona. E terceira: se eles estão do lado dos humanos ou dos demônios? E eles respondem: estamos do lado de quem estiver ganhando. O homem então responde que eles gabaritaram as questões e que é muito raro encontrar alguém como eles. Então ele dá um abraço nos dois e diz que quer ser chamado de sensei. Só que esse abraço parece uma trap e ele os aperta forte até quebrar o pescoço dos dois. Depois que os dois estão no chão imóveis, ele tira uma bolsa de sangue e despeja na boca de Denji e Power. Então eles voltam ao normal. Logo depois deles se levantarem, o velho então diz que ele é o melhor caçador de demônios que já existiu. O demônio que conseguir matá-lo será o melhor demônio de todos. E que Makima pediu para ele treinar Denji e Power. Por isso, ele vai caçá-los o tempo todo. Então, Denji e Power se preparam para lutar com ele. Mas o velho bebum é forte demais. Denji tenta dar um golpe nele, mas já toma uma furada no bucho. Power tenta pegar ele pela retaguarda, mas ele percebe e corta o pescoço dela. Os dois caem agonizando no chão. Depois dessa cena, voltamos ao hospital com Hayakawa, onde ele se encontra com 2 caçadores. Hayakawa percebe que ele não pode mais invocar sua raposa. O demônio acabou ficando bravo por Hayakawa usá-lo sem pensar, e por isso ele não volta mais, pelo menos temporariamente. Os 2 caçadores tentam convencê-lo a ir para o setor privado, mas ele recusa de novo. Os 2 caçadores saem do quarto quando entra uma mulher misteriosa, e Hayakawa parece ficar muito impressionado com a presença dela. Enquanto isso, no treinamento de Denji e Power, já anoiteceu, e os 2 estão completamente destruídos. O sensei Bebum vai embora e deixa os 2 para ir embora a pé. Enquanto voltam para casa a pé e putos, eles começam a bolar um jeito de derrotar o sensei bêbado. Power então diz que a cabeça dele está alagada de álcool e que o único modo de derrotar o sensei bêbado é usar a cabeça. Já no outro dia, o sensei bêbado está indo buscar Power e Denji para treinar. Quando o sensei bêbado chega na porta, Power o ataca com uma flecha de sangue. Porém ele desvia, mas outras flechas de sangue saem do teto e ele acaba por destruir todas elas no soco. Esse velho sensei é foda mesmo. Denji vem por trás dele com um machado, mas ele é mais rápido
e dá um chutão na boca de Denji que deixa ele desmaiado. Ele diz que os dois usaram uma boa estratégia e que por hoje o treinamento acabou. Denji e Power ficam aliviados e Denji diz a ela que finalmente ele foi embora. Antes de ir embora, ele pega um facão e joga na testa de Denji e diz que nunca se pode confiar num caçador. Esse velho bêbado é zoeiro mesmo. Eu gostei muito desse personagem. Já que a raposa não funciona mais, 2 caçadores levam Hayakawa para fazer um contrato com um novo demônio. Quando um deles pergunta quem era a moça que estava ontem no seu quarto, ele diz que era a irmã mais nova da sua antiga companheira Himeno. Então, eles perguntam se ele teve que ouvir muita bronca, mas ele apenas responde que ela só lhe entregou uma carta. Nas cartas escritas por Himeno, estava escrito principalmente que ela tentava tirar Hayakawa a todo custo do serviço de rua para transferi-lo para o setor privado, mas ele não aceitava. Depois dessas lembranças, o caçador, que está junto com Hayakawa, diz então que ele vai fazer um pacto com o demônio do futuro, e que na corporação, 2 pessoas já fizeram um pacto com ele. Uma teve que entregar metade do seu tempo de vida, e a outra teve que entregar o olfato, o paladar e a audição, e que se ele gostar de Hayakawa, talvez faça um preço mais barato. Hayakawa entra na cela do demônio, e o que nós vemos do demônio é apenas os seus olhos em cima de Hayakawa. E o episódio 10 termina. E o episódio 11 começa com Hayakawa entrando na cela do demônio. O demônio se aproxima dele, e no início parece bem assustador, mas depois ele começa a fazer uma dancinha ridícula e tenta obrigar Hayakawa a fazer a mesma coisa, mas Hayakawa se recusa. Ele parece bem sério e determinado. O demônio então diz a Hayakawa: coloque a sua cabeça dentro da minha barriga para que eu veja seu futuro e vou decidir qual vai ser o acordo entre nós. Hayakawa faz e o demônio começa a dar risada. Hayakawa pergunta do que está rindo e o demônio responde: eu vou querer habitar dentro do seu olho direito. Hayakawa fica impressionado, achando que o demônio pediu pouco. Então o demônio responde: eu pedi pouco porque você vai morrer de uma forma muito trash. E quando o demônio está prestes a dizer como Hayakawa vai morrer, ele o interrompe dizendo: não importa a maneira com que eu vou morrer, desde que eu mate quem eu quero matar. E conclui: entre logo no meu olho direito. Enquanto isso, Denji e Power continuam tomando uma surra todos os dias de Kishibe, o sensei bêbado. Ele decide que Denji e Power já estão lutando bem e por isso não é necessário mais lutar todos os dias, mais uma vez por semana. Kishibe também diz que eles vão sair numa missão para capturar a menina cobra e o demônio da espada, que mataram Himeno, e que se essa missão falhar, será o fim da Divisão 4. Na cena seguinte, Kishibe é visto conversando com o Makima. Ele diz que já está cansado de ver tantas pessoas morrerem. Ele diz que não é correto criar sentimentos pelos brinquedos das divisões, mas que ele já está ficando velho e senil e começa a ficar preocupado sobre qual será o futuro dos jovens na divisão. Então Makima pergunta por que ele a chamou ali aquela noite. Ele é bem direto na sua afirmação e diz que Makima sabia o que ia acontecer e mesmo assim se fez de trouxa. E ele diz ainda mais: enquanto Makima estiver do lado dos humanos, ele vai fazer vistas grossas para as coisas que ela faz. Makima então diz que só está preocupada com a segurança dos humanos, que pretende defendê-los dos demônios. Kishibe olha para ela e diz: mentirosa. Dá para ver perfeitamente que Makima talvez seja uma infernal, por causa da cor dos olhos e tudo mais. E por isso Kishibe não confia completamente nela. Na cena seguinte, Sawatari e o demônio da espada estão em uma sala, em um prédio bem alto no centro. Eles parecem esperar a chegada da Divisão 4. Sawatari então diz para que seus homens tomem cuidado para não serem mordidos, pois eles têm uma surpresa lá embaixo. A surpresa que eles têm são várias pessoas que foram transformadas em zumbis pelo demônio zumbi do começo do anime. Eles dizem que, usando essas pessoas, eles têm um plano para destruir a Divisão 4. Na cena seguinte, Hayakawa está dentro de um carro com os 2 novos caçadores. E um deles questiona Hayakawa sobre sua capacidade e que ele, sendo tão fraco, nunca vai conseguir matar o demônio da arma.
Ele ainda acrescenta que é ridículo Hayakawa tentar fazer isso porque ele deveria saber que é impossível. Hayakawa apenas responde que ele está ciente da distância que existe entre ele e o demônio da arma, mas se ele não acreditar na sua própria capacidade, ele não seria capaz de seguir em frente. Hayakawa apenas agradece os insultos causados pelos 2 caçadores e volta para o prédio da Segurança Nacional. Enquanto isso, Makima está em reunião com o chefe da máfia, em que ela o questiona sobre os seus subordinados andarem fazendo bagunça em Tóquio, mas ele responde que não tem nada a ver com isso e que isso é negócio de uma tal de Sawatari. Ele tira do bolso uma foto e mostra a foto dela para Makima. Ele diz também que ela é uma das aliadas do demônio da arma e que todo esse trabalho foi na verdade a mando do demônio da arma. Makima então tira uma folha em branco e pede para que o homem escreva o nome de todos os membros da sua organização que tem algum contato com o demônio da arma. Só que Makima não pede só isso. Ela pede para que ele também escreva o nome dos membros de todas as outras organizações criminosas que atuam junto com as dele. Ele não fica nada feliz com a proposta de Makima. Ele acende um charuto e começa a dizer a ela que a máfia é um mal necessário e que se a máfia japonesa não existisse, outras máfias controlariam o submundo do Japão. Ele ironiza ainda a segurança pública, dizendo que a maior parte deles não tem ensino, e por isso eles não sabem do que estão falando. Makima, então, dentro dessa negativa, pega um saco de pão que ela tinha deixado no chão. Inicialmente, os mafiosos pensam que é uma propina, mas ela diz apenas que são olhos. E eles perguntam, mas que olhos? São os olhos de todos os parentes dos presentes. Olhos de suas mães, seus filhos, suas tias, seus tios, seus primos, seus irmãos. Todos os parentes dos presentes tiveram seus olhos arrancados por Makima. Após Makima dizer isso, todos os mafiosos querem matá-la. Mas, quando um deles encosta nela, apenas com um olhar, Makima parece destruir seus órgãos internos. Então ele começa a sangrar pelo nariz e ajoelha no chão, gemendo de dor. Makima ainda diz que os atos da máfia são injustificáveis e que ela só existe porque a segurança pública a deixa existir. Então é melhor ele fazer o acordo logo, antes que ela fique irritada. Caralho, a Makima é foda pra caralho. Depois disso, a polícia cerca o prédio onde Sawatari e os seus mafiosos estão escondidos. Dentro do prédio, Sawatari diz que eles devem matar o maior número de membros da Divisão 4 e capturar o coração de Denji. Kichibe Sensei diz então que toda a Divisão 4 vai entrar primeiro e a polícia deve ficar do lado de fora. Então 2 policiais se apresentam perante ele e ele faz a eles um alerta. Ele diz que os policiais devem ficar preocupados com uma coisa. Ele diz que a Divisão 4 é formada principalmente por não-humanos, e que se algum deles fugir para a cidade, deve ser morto imediatamente. Então, ele começa a dar as características dos infernais que estão na Divisão 4. O primeiro é um infernal de tubarão. Ele pode nadar em qualquer superfície, inclusive na parede e no chão. Ele fica na sua forma demoníaca por um curto período de tempo. O segundo é o infernal da violência. A habilidade do infernal da violência é basicamente bater muito. E ele é tão forte que a Segurança Nacional obrigou ele a usar uma máscara que emite veneno. Kichibe adverte que não removam essa máscara sob nenhum motivo. E o terceiro é o demônio da aranha. Ela não é um infernal, ela é um demônio que tem a forma humana. Kichibe também diz que demônios com forma humana tendem a ser mais amigáveis, mas um demônio é sempre um demônio. Ela basicamente se transforma numa aranha, tendo várias pernas muito poderosas. E o quarto é o demônio do anjo. Ele não tem nenhuma grande habilidade, mas é bom evitar contato físico com ele, pois ele pode sugar o seu tempo de vida. Já dentro do prédio, Denji, Hayakawa, Power e Kobeni resolvem deixar os zumbis para os infernais, e eles mesmos saem procurando Sawatari e o demônio da espada. Então Hayakawa sai do elevador e encontra 4 homens, mas todos eles caem no chão ensanguentados. Logo percebemos que é Makima que está ajudando Hayakawa. Hayakawa então encontra Sawatari num lugar escuro do prédio. Antes que Hayakawa diga qualquer coisa, Sawatari
invoca o demônio fantasma e eles começam a lutar. O demônio do futuro diz a Hayakawa que se ele usar seu olho direito pode ver um pouco do futuro. Mesmo vendo o futuro, Hayakawa enfrenta bastante dificuldades contra o demônio fantasma, que acaba conseguindo pegá-lo pelo pescoço. Sawatari então ordena que o demônio fantasma mate Hayakawa enforcado, e quando ele está prestes a explodir a cabeça de Hayakawa, o episódio 11 termina. E o 12º episódio de Chainsaw Man começa com Hayakawa sendo enforcado pelo demônio fantasma. Quando ele está prestes a ser morto, ele tem um flashback de Himeno lhe oferecendo um cigarro. Ele lembra que ela ofereceu um cigarro a ele pela primeira vez quando ele ainda era um menor de idade. Ele recusa o cigarro e ela diz que vai oferecer de novo para ele quando ele virar um adulto. Quando Hayakawa volta à realidade, ele está jogado no chão, com vários pedaços do demônio fantasma. E o demônio fantasma está com um de seus braços estendidos em direção a Hayakawa. Quando o demônio abre a mão, o que tem nela é um cigarro, mas o cigarro tem algo escrito. Ele lê e está escrito Vingança Fácil. É certamente um recado de Himeno. Hayakawa então se lembra que o demônio fantasma não tem olhos, e por isso ele se guia pelo medo. Para vencê-lo, basta que seu adversário se acalme. Ele então respira fundo e passa por entre as mãos do demônio fantasma, sobe até a sua cabeça e corta. Sawatari parece entrar em desespero, mas quando ela está prestes a invocar o demônio cobra, Kobeni aparece com uma faca na garganta de Sawatari. Hayakawa ordena então que Kobeni não a mate. Hayakawa então se aproxima e pergunta a Kobeni por que ela ficou na segurança pública. E ela responde que porque logo ela vai receber o pagamento. Enquanto isso, Denji e Power estão no elevador, quando Power começa a comer o braço de um zumbi que ela tinha pegado. Denji acha aquilo extremamente nojento e os dois começam de novo a ter uma briga infantil dentro do elevador. Quando o elevador finalmente chega no andar em que eles queriam, o andar está cheio de zumbis. Denji então diz a Power que eles são sensíveis ao barulho e que se eles não fizerem nada, eles nem vão percebê-los. Só que Power não se importa com isso, prefere a diversão. Ela simplesmente dá um gritão e sai arrebentando todos os zumbis pelo caminho. Denji resolve deixar ela se divertir e vai para o próximo andar. Quando Denji chega no próximo andar, já coloca o dedo no fio da sua motosserra, enquanto o demônio da espada e mais 2 capangas esperam ele. No início eles pedem para Denji se acalmar, que não é para ele se transformar. Eles vêm com uma conversinha mole de que Denji não tem mais humanidade e que a melhor coisa a se fazer é que Denji deixe ser morto por eles. É uma conversinha mole para vencer fácil, mas o Denji não cai nela. Imediatamente ele puxa o fio da sua motosserra e começa o quebra-pau com o demônio da espada. O cacete come tão feio que os dois acabam saindo do prédio e indo para a rua. Eles começam a se bater e se esmurrar em cima dos prédios e acabam caindo em cima de um trem. E é só espadada na cara e motosserrada na boca. Eles lutam de tal forma que os dois vão para dentro do metrô e os passageiros saem tudo correndo com medo. O demônio da espada então dá um chute em Denji e joga ele perto de uma passageira. Denji acaba se distraindo com ela quando o demônio da espada passa e arranca um de seus braços. Denji tenta se proteger com um braço só, mas o demônio da espada dá outro golpe e corta o outro braço. Denji, sem os 2 braços, fica indefeso. Então o demônio da espada diz: a luta acabou. Peça desculpas por matar o meu avô. Você não tem mais nenhuma chance. Meu avô me ensinou que existem horas que se deve recuar. Denji levanta, olha pra ele e diz: a luta ainda não acabou. Ainda tem uma motosserra na minha cabeça, vacilão. E Denji parte pra cima dele. Denji parte pra cima dele, num golpe final. Só que ele atravessa Denji e ainda corta a motosserra na sua cabeça. A luta parece acabada, e quando o demônio da espada vai fazer o seu discursinho final, Denji diz pra ele: você mirou certinho na minha cabeça, né, otário? Quando descobrimos que Denji tinha uma motosserra na perna também. Quando o demônio mirou na sua cabeça, ele cortou com sua perna o demônio ao meio. Ele cai no chão, cortado ao meio, espirrando groselha pra todo lado. Quando o demônio da espada finalmente acorda, ele está amarrado em um dos vagões do metrô, seminu. E Denji também está seminu. Eu não entendi bem essa parte. Denji começa a dizer que ele e o demônio da espada são iguais, pois
Depois que a sua transformação acabou, os pedaços do corpo do demônio da espada se grudaram automaticamente. Denji começa a dizer que não está satisfeito com o castigo que o demônio da espada recebeu, pois ele matou a Himeno e tem uma gostosa a menos no mundo por causa dele. Então ele diz ao demônio da espada que eles vão fazer uma disputa. Nesse momento, Hayakawa chega e Denji diz que a disputa vai ser o seguinte, que eles vão chutar o saco do demônio da espada, um de cada vez. Hayakawa fica receoso por causa do seu profissionalismo. Ele diz a Denji que isso não é o correto, que o correto seria prendê-lo e não ficar torturando ele para fazer com que eles se sintam melhor. Mas ele logo pega o cigarro que a Himeno tinha lhe dado e novamente lê a frase que está escrita nele, vingança fácil. Então Hayakawa diz, qual vai ser o prêmio de quem ganhar? E Denji responde, vai levar 2 bolinhas de goodies no saquinho. Então cada um deles dá um chutão no saco do demônio da espada, que começa a gritar de dor vendo seu saquinho explodir. Depois de tudo isso, Makima está dando um depoimento ao chefe da segurança pública. Nele, ela diz que Sawatari foi capturada, porém foi morta em seguida. Isso aconteceu devido ao contrato que ela tinha com o demônio da arma. Já que ela não conseguiu cumprir sua missão, foi executada automaticamente. Ela também diz que foram recuperados na missão 1,4 quilos de restos do demônio da arma. Quando ele pergunta para que lado eles apontam, a cena corta. Hayakawa, Denji e Power já estão em casa. Eles começam a comer e a se divertir. Porém, Denji e Power logo caem no sono. Hayakawa então se levanta e pega o cigarro que o demônio fantasma da Himeno deu para ele. Ele vai até a varanda e começa a fumar o cigarro. Uma singela homenagem à sua antiga companheira. Enquanto Denji está dormindo, ele começa a ter o sonho. O mesmo sonho que ele teve no começo do anime. E o mesmo sonho que ele tem sempre. Ele está andando por um beco escuro quando ele encontra uma porta. Quando ele pergunta a quem está lá, ele percebe que quem responde é Pochita. Então ele diz a Pochita, por que você não vem para fora? E Pochita diz a ele, Denji, nunca abra essa porta. E o sonho acaba. Já durante o dia, vemos uma pessoa andando calmamente pela cidade, quando ela profere as seguintes palavras, Denji-kun, entre um rato da cidade e um rato do interior, quem você prefere? E termina o episódio 12 e a primeira temporada de Chainsaw Man.